Anteriormente, na retrospectiva Pânico. Eu tô com a sua identidade aqui na minha mão agora. Você tá com... Pera, o quê? Como que você entrou na minha casa? A questão, Pânico, não é como eu entrei na sua casa, é como você vai sair. Todas as portas estão trancadas e eu tenho a única chave. E o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer, Pânico, você vai ter que responder o meu jogo de perguntas e respostas sobre bandas obscuras de heavy metal dos anos 80. Qual o nome das bandas que fazem o Big Four do thrash alemão? O quê? Qual o nome do segundo álbum do Manila Road? Sei lá, metal. De qual país do leste europeu é a banda de heavy metal oitentista Cat? Eu não sei nem as bandas do oeste europeu. Soletre o nome da banda canadense de metal Lovecraftiano Cthulhu. Metal Lovecraftiano não é nenhum gênero. Qual o nome do primeiro vocalista do Salário Mínimo? Nenhuma dessas bandas recebe salário mínimo. Quantos álbuns tem a banda de heavy metal húngara Pokolgelp? Isso não é possível, você tá inventando essas bandas agora? Qual foi o nome falso que o Animal usou para esconder que ele estava usando a barriga programada de 22 álbuns dos anos 70? Não, de novo não, a banda húngara de novo não. Meu amor, o que aconteceu? Foi só um sonho, não foi nada. Os pesadelos, eles voltaram? Voltou. Mas já faz 2 anos, eu achei que você estivesse melhor. Sabe como é, né? Eu melhorei. Depois que aconteceu esse incidente todo, eu parei com as matanças, eu cancelei o fixo, eu nunca mais peguei no telefone, eu tinha melhorado. Mas aí hoje eu tava mais cedo andando no shopping e me deparei com um cara com uma camisa do Motorhead e aí voltou tudo. Olha, eu acho que você precisa sair. E saquear alguém? Não, sair pra dar uma volta no lago, sair pra esparecer, fotografar uns pássaros. Quer saber? É nesse momento que a gente percebe que tem muito mais em estar vivo do que matar a gente. O mundo é um lugar bonito e não tem ondas incessantes de perguntas sobre bandas de heavy metal aleatórias que vão mudar esse fato. Eita, um crocodilo! Pânico no Lago é provavelmente a franquia mais conhecida de filmes de crocodilos assassinos. Os filmes de crocodilo não são tão frequentes ou tão meme quanto os de tubarão, mas eles existem. E por mais que eles tenham suas origens lá nos anos 70 também, com filmes tipo Alligator ou Devorado Vivo, eu acho que o Pânico no Lago foi o auge de popularidade dos crocodilos no cinema. Ou melhor, na TV, né? Porque a maioria desses filmes passou bem longe de uma sala de cinema de fato. É uma franquia que eu nunca tinha visto um filme completo antes desse vídeo, mas com certeza já tinha assistido metade de uns 2 ou 3 aleatoriamente na TV. O que eu tinha visto já tinha parecido bem ruim, mas o que me pegou desprevenido é que o primeiro filme, do final dos anos 90, era meio tubarão com desconto, mas ainda era uma parada bem feita, com um elenco maneiro, e que foi bem melhor do que eu tava esperando. E o que aconteceu, é claro, é que nos 8 anos entre o primeiro e o segundo filme, a franquia foi parar na mão do sci-fi. E aí já era, porque o sci-fi a gente sabe como é. São os filmes trambique de animal de efeito ruim matando personagem mal escrito e mal atuado. E meio que essa é a história da franquia Pânico no Lago, não é uma parada tão grandiosa e nem tão volumosa quanto outras franquias do terror. Os caras nunca se aventuraram naquelas paradas que sempre tem de quadrinho ou adaptação oficial pra livro. A única coisa que eu encontrei era um joguinho em flash bem rústico que tinha no site do filme lá em 99. Esse site já foi pro cacete há muito tempo, então o joguinho não existe mais. Eu acho ótimo que isso existia em 99, né? Então é aquela coisa tipo... Pera aí, vou ligar meu Windows 98 e esperar passar de meia-noite para conseguir conectar na net de escada e usar toda a capacidade da minha CPU aqui para ser um crocodilo de pixel desviando de um pneu sendo jogado de um helicóptero. E o pior é que se eu tivesse a chance, eu preferiria passar 7 horas e meia jogando essa merda do que assistir esses filmes de novo. De filme mesmo são 6. O original, 3 sequências, um crossover com a franquia Anaconda e um reboot, soft reboot, que saiu depois. E felizmente a gente já tá há uns 8 anos aí sem ter um Pânico
Pânico no Lago. Amém. Eu vou falar sobre todos esses filmes agora em ordem de lançamento, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo e também apoia a gente nessas presepadas que a gente faz, tipo, assistir esses filmes todos de tubarão, né? Ah não, crocodilo, desculpa, ato falho. Também vou liberar aqui os spoilers, porque ninguém liga. E vamos nessa, né? Pânico no Lago, dirigido por Steve Miner. Os caras chamaram um maluco que dirigiu 2 Sexta-feira 13 pra fazer esse daqui. O cara já fez filme de terror no lago, agora vai fazer no outro, é um especialista. A trama do primeiro Pânico no Lago se passa no Maine, aquele estado lá pro nordeste dos Estados Unidos que só tem neve, mato e Stephen King. Mas uma coisa que o Maine não tem são crocodilos. Então, quando o xerife vê um cara sendo comido vivo por a parada fica meio esquisita. O xerife tem que investigar o que é esse crocodilo, que parece ser bem maior do que um crocodilo comum, e tentar matar ou capturar ele, né? Ele faz isso com a ajuda de uma paleontologista que veio da cidade grande, de um professor místico especialista em crocodilo e de um representante do Departamento de Fish and Wildlife, o órgão dos Estados Unidos responsável pelo controle de pesca e animais selvagens. Enfim, esse grupo peculiar de personagens então tá nessa situação meio tubarão ali de animal gigante assassino. Metade do filme são eles tentando verificar se tem crocodilo mesmo e qual é a dele, mas depois que o crocodilo aparece, ele chegou pra chegar, porque o bicho é grande, é brabo e é nervoso. Pontos positivos! O que me surpreendeu logo de cara nesse filme foi o elenco, com vários atores conhecidos. O xerife aqui é interpretado pelo Brendan Gleeson, um dos atores mais irlandeses que existe, mas que faz um xerife estadunidense do interior bem convincente. A paleontóloga é interpretada pela Bridget Fonda. Ela é estabelecida no começo do filme tomando um chifre do namorado dela, que também é o chefe dela, que tá traindo ela com uma amiga do trabalho. E ela aceita sair da cidade grande e ir pro cu do Maine caçar crocodilo, porque ela não quer ficar lá no museu onde trabalha olhando pra cara do ex dela. E o cara da Fish and Wildlife é o Bill Pullman, do Independence Day. Ele tem a função de ser o cara sensato do grupo no meio de personagens excêntricos, o que é sempre necessário e acaba colocando ele como um protagonista ali, né? E é claro que ele e a Bridget Fonda vão usar essa situação peculiar e perigosa de crocodilo gigante como Tinder, né, pra formar casal. A parada é que além dos atores bons, o roteiro ajuda também porque eles são bem escritos. Ajuda que isso daqui foi escrito por um David G. Kelly, o cara que anos depois foi fazer um morbilhão de séries de TV, incluindo uns dramas consagrados, tipo Big Little Lies. É uma trama bem tubarão, né? Esse grupo de personagens junto numa caçada, cada um com uma personalidade forte e diferente ali. Boa parte do drama e da dúvida que tem nesse filme também é um clássico de filme de tubarão, né? Que ninguém acredita no Brendan Gleeson inicialmente, então a primeira metade do filme é essa construção de suspense e de personagens até o crocodilo aparecer de fato. E os efeitos desse filme são surpreendentemente bons. Acho que a parada mais impressionante aqui é que eles de fato tinham um crocodilo gigante, tamanho real, de efeito prático, que era um animatrônico funcional que andava na água. É um trabalho insano e ele foi feito pelo mestre de efeitos especiais Stan Winston, o cara que também fez os dinossauros do Jurassic Park. E basicamente esse filme só rolou por causa dele. O diretor falou pra Stan Winston que talvez precisasse dele pra um filme de crocodilo, mas que não tinha nada certo. E o Stan Winston respondeu, já é, tô entediado mesmo, e foi lá construir um crocodilo gigante pra um filme que ele nem sabia se ia acontecer. Quando os produtores viram o que o cara tava fazendo, eles decidiram seguir em frente com o filme porque o negócio era bom. E isso é maravilhoso, porque é um trabalho que a gente consegue ver muito no filme. E eu achei a direção desse primeiro Pânico no Lago bem sólida. Desde o começo ele já começa literalmente te jogando no lago. O filme abre com um plano aéreo foda antes de entrar com a câmera debaixo da água. E essas cenas embaixo da água são muito boas também, bem no estilo tubarão, né? Aquela velha técnica de fazer o ataque no ponto de vista da criatura pra criar suspense, pra gente demorar pra ver o bicho. Mas acho que a melhor cena do filme é quando o personagem do especialista fica de frente com o crocodilo. É uma cena que não é muito exagerada, ele só fica lá encarando o bicho, que é o animatrônico brabo. E a cena ressalta o tamanho do bicho, mostra bem os efeitos, é muito mais tenso do que qualquer ataque de animal podia ter sido. E depois no filme todas as cenas são uma mistura do efeito prático com o efeito digital ali, que não é a melhor coisa do mundo, mas para anos 90 tá bom. Acho que era o melhor que dava pra ter sido feito aqui. Esse filme ainda ousa fazer uma reviravolta, que no final, quando os caras estão capturando o crocodilo, aparece mais um. É uma parada muito boa, porque faz sentido ter mais de um crocodilo ali, mas ninguém tinha levantado essa hipótese ainda. Aí os personagens estão na dúvida se eles iam matar ou capturar o bicho. Pronto, resolvido. Tem dois, então eles matam, o outro capturam, todo mundo fica feliz. Menos os crocodilos, né? O filme também tem uma vilã humana que eu acho engraçada, ainda mais porque ela foi interpretada pela Betty White, a atriz famosa, tradicional lá dos Estados Unidos.
Ela tá interpretando uma velha doida que já na primeira cena a gente vê que vai ser exagerada. Ela já chega no filme admitindo que matou o marido. E a gente descobre que, na real, o marido dela morreu comido pelos crocodilos e ela fala que mata ele pra tentar livrar a barra dos crocodilos. Isso porque a velha adotou os bichos ali como pet dela. Ela fica levando vaca de lanchinho pros crocodilos como se fosse uma oferenda. É tipo aqueles aldeão do Skyrim que leva vaca de sacrifício pros gigantes que tu encontra de vez em quando andando nas estradas. E eu acho ótimo que é um filme que a gente tem essa idosa ali que alimenta o pet crocodilo dela e que possivelmente joga a gente pra ele comer. Não quero acusar ninguém aqui, mas me parece que a trilogia da Pearl ali tirou essa ideia de algum lugar, hein? Mas o que mais me ganhou nesse filme é que ele tem uma vibe mais de filme de aventura do que de terror. Tem uma trilha sonora épica, tem uns personagens espertinhos, e ele não trata os personagens como descartáveis, e não trata o crocodilo como uma piada, igual é feito nos filmes de animal gigante que eu tô acostumado a ver. Pontos negativos. O personagem do professor místico especialista que nada com crocodilo é bem insuportável. O cara é o estrelinha do rolê, chega de helicóptero fazendo um alvoroço sem ter sido convidado, ele é um fanfarrão que não leva nada a sério, que caga pros outros personagens, fica fazendo festinha na floresta no meio da situação tensa, é um típico personagem arrogante também que sai pra fazer merda e coloca todo mundo em perigo. Mas pelo menos uma coisa boa aqui, que ao invés do filme matar ele, eles só fazem ele reconhecer como ele tava sendo um bosta e abaixar a bola no resto do filme. E ele cumpre um propósito na trama, né, que como o cara louva crocodilo como se fossem deuses, isso é real, ele quer impedir a galera de matar os crocodilos e elabora um plano para capturar o bicho, o que é diferente pelo menos. A cena do urso de computação gráfica aparecendo para atacar os personagens e sendo comido pelo crocodilo, para estabelecer o crocodilo como um perigo muito maior, isso é cena de filme de tubarão da Asylum, purinha. Assistir esse filme foi uma longa realização aqui de qual era o propósito dele, porque tu vai juntando os elementos, referência de Spielberg, filme de aventura com toques de terror, efeito do Stan Winston, dente pré-histórico de crocodilo. No final, quando eles metem uma vaca pendurada ali num bagulhinho como isca pra atrair o crocodilo, que eu finalmente me toquei. Ah, é pra ser Jurassic Park? Os caras disfarçaram bem, mas certamente isso daqui foi uma tentativa de ir na onda da franquia dos dinossauros, né? Mas assim, sendo trambique ou não, é real que eu me diverti bastante com o primeiro Pânico no Lago. Fiquei bem surpreso com o quão bem feito é esse filme. Pânico no Lago 2, dirigido por David Flores. A trama do 2 aqui é o famoso igual mais pior. 2 pesquisadores são atacados nesse lago no Maine, onde o primeiro filme aconteceu anos atrás, e um deles, que sobrevive, vai chamar as autoridades. Então a gente tem o xerife da cidade, a mulher do Fish and Wildlife e o caçador especialista excêntrico. Não são os mesmos personagens do outro filme, mas essencialmente são os mesmos personagens do outro filme. E eles têm que caçar o crocodilo, o que envolve andar muito de barco e andar muito na floresta. E enquanto isso, vários personagens completamente aleatórios e desagradáveis vão sendo comidos pelo constrangimento digital ambulante que são os crocodilos dessa franquia a partir de agora. Pontos positivos. Olha, uma coisa que eu sempre digo desses filmes do sci-fi é que em algum momento ali parece que eles tentaram. Às vezes tem um plano detalhe da cara do crocodilo que dura uma fração de segundo, que é um efeito prático toscão de borracha, mas só de ter tido alguma coisa de fato ali em um plano ou outro, pra mim isso já traz alguma felicidade. Pontos negativos. É o que eu falei, né? É o primeiro filme de novo. O filme começa igual, com o plano aéreo do lago, seguido de um plano andando debaixo d'água. E aí tem várias cenas meio parecidas, com as técnicas de sempre. Os protagonistas têm as mesmas funções dos personagens do primeiro filme, mas é óbvio que como aquele filme tinha um elenco bom, nenhum deles ia voltar pra essa produção decadente. O foda é que eles nem se dão o trabalho de justificar. Eles só falam, ah, esse é o novo xerife. O que aconteceu com o xerife Brendan Gleeson então? Sei lá, foi fazer Harry Potter. Mas assim, esses dois protagonistas são de boa, porque tem que ter as autoridades ali pra lidar com a coisa, né? Então não tem problema em repetir a função. O foda é quando eles repetem personagens extremamente específicos. Como esse filme aqui não ia ter Betty White, eles só mataram ela de um filme pro outro e meteram uma personagem nova aqui que é a mesma coisa. É uma nova idosa que é a irmã da Betty White, que por acaso também é uma velha doida que alimenta crocodilo. Aqui começa a tradição da família Bickerman, que vira meio que a família central desses filmes do Pânico no Lago, que eu acho bem estúpido. Porque uma velha doida que alimenta crocodilo? Ok, beleza. Mas uma família inteira de velha doida que alimenta crocodilo? Aí tu tá de sacanagem com a minha suspensão de descrença, né, brother? E aí tem o personagem do caçador especialista. É uma imitação descarada do que os caras já fizeram. Naquele primeiro filme o cara chegou no helicóptero, nesse aqui o cara chega de avião. Só que o cara no primeiro filme era excêntrico, mas bancava a própria esquisitice. Esse maluco aqui do segundo não, porque ele tem um assistente que faz tudo pra ele, enquanto ele tá lá de estrelinha. E essa trama dele acaba entrando num buraco de que nada faz sentido, porque a gente descobre que o caçador é uma farsa. É o assistente dele que faz tudo e ele só rouba o crédito. E o assistente aceita isso porque ele tem algum débito com o cara por ele ter salvado a vida dele, mas depois a gente
gente descobre que isso também é mentira. O próprio caçador colocou o cara em risco, deu tiro nele sem querer pra salvar ele depois. Então, porra, o cara tá há anos servindo o babaca do caçador porque o caçador salvou ele de um erro que ele mesmo cometeu? Isso não faz sentido nenhum. Quando o assistente se rebela, ele vira o personagem mais interessante do filme, que ele deixa o cara incompetente se fudendo sozinho e chega até a matar um crocodilo no facão. Mas é um filme do sci-fi, né? Eles odeiam um personagem interessante. Então na cena seguinte o assistente morre e a gente volta a focar no trio de protagonistas sem sal. É o típico filme que parece que odeia todos os próprios personagens e a maioria deles é extremamente desagradável e dispensável. No primeiro filme, um policial morre e causa um alvoroço. Nesse daqui morre um monte de amigo do xerife, mas ele tá pouco se fudendo, age como se não tivesse acontecido nada. É aquela coisa, né? Se os próprios personagens não se importam, por que eu vou me importar? E nisso tem o grupo de jovens também, né? O primeiro filme livrou a gente dessa, mas o canal Sci-Fi não vai. O que a gente tem aqui é uma trama chupinhada de Tubarão do Spielberg, que o filho do xerife vai parar num rolê errado com um grupo de jovem mala no meio do mato e o crocodilo tá atrás deles. E aí o xerife tem que pegar o crocodilo pra salvar o próprio filho. E brother, esses personagens são terríveis. Um dos caras aqui é só tarado típico de filme do sci-fi, e o personagem do namorado da garota, que o filho do xerife tá afim, nossa, ele é pra ser um caricato engraçado, mas é claro que ele tá completamente fora do tom e fica só irritante. É o típico babaca burro de filme de terror, que vai lá quebrar os ovos do crocodilo gigante de meme e depois fica surpreso que tá sendo comido vivo. Tem uma parte do filme que intercala a trama dos jovens com a trama do xerife, sendo que uma tá sendo filmada de noite e a outra obviamente é de dia, e eles estão no mesmo lago. Tem o personagem do repórter também, que na metade do filme vai entrevistar a velha dos crocodilos, né? Daí a velha fala que vai trazer um lanche e deixa ele esperando ali na beira do lago. Fica implícito que é um trocadilho, que ela tá deixando ele de lanche pros crocodilos e tá saindo de perto pra não ser comida. Mas daqui a pouco ela volta carregando um lanche mesmo. Então, tipo, ela falou uma frase enigmática malvada de duplo sentido ali pro cara que ela sabia que ia morrer, e depois foi de fato preparar um lanchinho pra ele. Mais tarde no filme os personagens vão se proteger na casa da velha. Daí ela tenta usar a mesma técnica neles e pede pra eles irem trocar uma lâmpada lá nas docas do terreno dela, pro crocodilo pegar os caras. Todo mundo ali sabe que o lago tá cheio de crocodilo gigante assassino, e eles vão mesmo assim, porque, porra, tem que trocar a lâmpada, né? É um filme que é no mesmo nível do filme ruim de Tubarão que a gente assiste aqui, cara. Cenas que são tipo, os personagens no lago, que é bem raso, a câmera entra na água onde o cara tá ali em pé, e imediatamente vira uma imensidão abissal, uma infinitude de água de onde vem o crocodilo. E claro que o filme todo é infestado de computação gráfica zoada. É até ofensivo, que no começo ele faz todo um suspense pra mostrar o crocodilo, e quando ele mostra, é uma bosta. O crocodilo mal tem correção de cor, parece que só pegaram uma computação gráfica aleatória, jogaram em cima do filme, tá extremamente destacada ali, é terrível. As mortes com crocodilo são todas zoadas também por consequência, né? A gota d'água pra mim, que mostra como esse filme é picareta e preguiçoso, é que quando o especialista chega no avião dele, o avião é uma computação gráfica muito mal feita. E não é nem só quando ele tá voando, até quando o avião tá ali, pousado na água, paradinho, é um efeito digital grotesco que não combina com o resto da imagem, é muito mal feito. Mas pior de tudo ainda, o maior crime desse filme é que ele é chato. Ele vira filme de gente andando sem rumo na floresta, filme de gente chata conversando, no ato final ele só vira filme de gente atirando no efeito digital. E eles tentam meter uma reviravolta igual a do primeiro filme, que não eram 3, eram 4 crocodilos. Mas meio que foda-se, isso não faz diferença nenhuma. De todas as retrospectivas que eu já fiz aqui no canal, eu acho que nunca vi uma franquia ir de 10-0 tão rápido. Pânico no Lago 3, dirigido por Griff First. O terceiro filme decide focar agora na família Bickerman. A velha doida do último filme morreu, então a casa dela ficou para os familiares mais próximos, que é esse casal da cidade grande que decide se mudar para essa casa no lago no meio do nada. Só que o filho dos Bickerman aqui é um imbecil que encontra os crocodilos no meio do lago e decide ficar alimentando eles por anos, em segredo. E o que isso causa? Mais uma infestação de crocodilo gigante nessa merda desse lago, que tão lá indo comer jovem que gosta de nadar pelado ou qualquer palhaçada dessas. Pontos positivos. Olha, eu até acho legal como esse filme trata os Bickerman, porque eles são uma família normal, inicialmente, quebra aquela coisa de fazer toda a família ter a mesma doideira extremamente específica. Mas tem uma coisa meio de piada ali que eles fazem, que eles querem mostrar como o filho é fascinado por répteis desde o começo, então ele ganha um crocodilo de pelúcia, ele tem uma camisa com desenho de cobra, então tem um pouco da mesma palhaçada ali de fazer um tipo de doideira reptiliana hereditária, mas pelo menos eles não meteram uma terceira idosa ali repetindo o papel, né? Por acaso, o pai aqui também é o novo cara que trabalha no Fish and Wildlife da região, então o trabalho dele é encontrar os cervos que estão sumindo, e isso já coloca ele investigando o crocodilo desde o começo
começo do filme dá uma agilizada mais na trama. O xerife novo da cidade é interpretado pelo Michael Ironside, o ator veterano de filme de gênero. É legal ver pelo menos um personagem com um ator bom e carismático aqui. Esse filme tem um humor que funciona um pouco. Tipo, eles encontrando uma motosserra na geladeira da casa da velha e o protagonista falando: minha tia era um pouco excêntrica, né? E isso ainda dobra como um preparo ali do roteiro, porque essa motosserra vai ser usada depois para lutar contra os crocodilos. O ato final desse filme é meio Jurassic Park 2, que os personagens fogem do lago para a cidade e os crocodilos seguem. E daí tem um confronto legal ali dos personagens com o crocodilo no mercadinho. Eu acho inclusive que o filme podia ter mais disso, os crocodilos atacando em ambientes diferentes para fugir dessa mesmice de gente andando em floresta. Pontos negativos. É filme do sci-fi, né? Ficar falando desses elementos aqui vai ser ficar dando murro em ponto de faca, mas vamos lá. Tem um monte de personagem malo e desagradável, o filme já abre com um monte de jovem na floresta tirando roupa para nadar pelado, como de costume, mas aqui eles elevam a insalubridade porque eles decidem transar na margem do lago no meio de uma lama preta nojenta. Maluco, o crocodilo pegar eles não é tão preocupante aqui quanto o que eles vão pegar de doença. O cara nessa posição aqui vai acabar com tanta lama enfiada no cu que ele vai descobrir a hepatite F. Mas talvez a pior coisa desse filme seja o moleque burro, o filho dos protagonistas. Cara, que personagem mal escrito. O lance dele é que ele não tem amigos, ele é negligenciado pelos pais e por conta disso ele decide alimentar crocodilos do lago. O quê? Cara, a primeira cena é um moleque tentando fazer carinho num crocodilo e a parada só vai piorando. Eu só fiquei pensando, cara, esse moleque tá velho pra isso, pra não ter esse discernimento, né? Tipo, acho que quando tu é criança e você olha pra um crocodilo gigante, tu pensa, não, esse bicho é perigoso, né? É bom não chegar perto. E cara, eu acho que ter um filme focado no doido que cria os crocodilos gigantes, que é meio vilão, seria uma ideia diferente, seria muito legal. Mas esse doido ser uma criança burra que faz tudo meio sem querer, eu acho terrível. Eu odiei esse moleque. Toda vez que ele aparece no filme, eu só lembrava do Gandalf no Sociedade do Anel. Bickerman tolo, se joga pros crocodilos da próxima vez e nos livre da sua estupidez. Exatamente assim que o Gandalf falou, inclusive. O problema de infestação de crocodilo nas Minas de Moria foi muito complicado. O roteiro coloca 3 tramas acontecendo ao mesmo tempo e todas elas são horríveis. Primeiro a gente tem o protagonista e o xerife tentando resolver a treta dos crocodilos, né? Daí tem a trama típica de grupo de jovem babaca e essa daqui é difícil. Tem o tarado quase criminoso de sempre, que é sempre insuportável. Nesse filme ele ainda é pior do que no último, porque o cara não fala de outra coisa. Ele tá o filme todo enchendo o saco da loura aqui, parecendo um cachorrinho tentando trepar com a perna dela. É um nível de exagero que tu nem acredita. Tipo, esse não é um cara legal. Quem chamaria esse cara pra um rolê? Mas os outros jovens aqui também, cara, essa trama é só um monte de gente sendo escrota. O que rola é que tem o boy lixo principal aqui, que a garota protagonista mal conhece, mas ele conta pra ela que o namorado dela tá traindo ela. E ela acredita sem nem pestanejar. Daí ela decide ir numa viagem com o boy lixo que separou os dois, e ele obviamente fez isso tudo só pra tentar pegar ela. Então assim, o boy lixo é um babaca, mas é um babaca consciente. Ele sabe que tá sendo babaca pra concluir os objetivos babaca dele. Mas a namorada protagonista eu acho que é babaca também, porque ela só acredita num cara qualquer e vai embora com ele sem nem tentar um diálogo com o próprio namorado. Mas é aquilo também, né? Porque o namorado herói aparece no filme, ele se junta com um grupo de caçadores pra ir pro lago procurar a namorada dele, e ele vai se mostrando um grande de um bosta também. Ele contrata essa galera pra tentar encontrar a namorada dele, mas ele não dá nenhuma informação relevante pra eles. Ele se recusa até a falar o nome da garota. Ele só quer que os caras encontrem magicamente a garota na floresta. Ele paga de fodão e de entendido da situação, mas não tem ideia do que tá fazendo, e eventualmente ele se vira contra os outros personagens e coloca todo mundo em perigo mais de uma vez. As melhores cenas do filme pra mim é quando dão um murro na cara dele e quando um crocodilo finalmente engole o maldito no final. A equipe de caçador que ele tá colando junto aqui também não é lá muito boa. A líder é essa personagem chamada Riba, que acaba sendo recorrente na franquia. Ela é uma caçadora ilegal que conhece a região e que fez umas paradas absurdas do tipo, ela foi num zoológico e matou uma girafa em cativeiro pra mostrar como que caçar é injusto. Tipo, qual é a lógica disso? Na real, pra mim isso só mostra que ela é uma caçadora péssima e uma grande de uma babaca. Com essa quantidade de trama e com essa quantidade de personagem ruim, a gente sabe o que acontece com o filme, né? É filme de gente chata andando na floresta que não tem crocodilo suficiente. E quando tem, é ruim. Não tem muito mais o que adicionar aqui. Eu não sei de quantas maneiras diferentes eu posso falar o quão ruins são os efeitos digitais de crocodilo desses filmes. É um aglomerado de merda, é mais feio que bater na mãe, é um bololô de bosta, é um garrancho retirado diretamente da prancheta de rascunho do capeta, é um monte fétido de excremento eletrônico, é um quadro do Romero Brito. Tem toda uma subtrama que o Michael Ironside vai na delegacia pegar um sonar pra encontrar um crocodilo, mas aí o sonar não funciona, e é isso, acabou. Filha, serve pra nada.
O próprio personagem do Ironside, ele morre do nada na metade da trama sem ter feito nada muito relevante o filme todo. É um grande desperdício de ator. No final do filme, os personagens estão presos em casa e não tem como fazer nada pra pedir ajuda porque não tem sinal. Eu só fiquei pensando, eles estão há 2 anos morando nessa casa sem sinal de celular e não meteram um telefone fixo? Ou melhor ainda, não meteram um Wi-Fi? Pera, agora eu já começo a dar razão pro moleque dos crocodilos aqui, porque os pais dele se mudaram pro meio do nada, ignoram ele o dia todo e nem metem uma internet pro moleque jogar um Grand Chase, porra. Nem precisa de internet, só compra um videogame pro menino, qualquer coisa pra passar o tempo. Se ele tivesse um PlayStation 1 com Crash Team Racing nessa casa, o filme não tinha acontecido. A montagem desse filme parece ter sido feita por um macaco caolho, porque é desastrosa. Várias cenas eles só colocam uns elementos aleatórios ali pra tentar dar uma ilusão de que a chatice que tu tá assistindo é mais interessante do que parece. Tem uma cena que os personagens estão fugindo do crocodilo e, do nada, tem um plano espelhado que deixa tudo mais confuso ainda, porque os personagens estão andando pra outra direção. Mas o meu preferido de técnica desse filme que ele usa sem saber o que tá fazendo é ele fazer vários planos de ponto de vista se aproximando dos personagens, meio que pra gente achar que é uma ameaça, mas no final acaba sendo um susto falso. O problema é que é muito difícil eles enganarem alguém com esses planos. É pra eu achar que esse ponto de vista aqui é de quem? Do crocodilo? A não ser que ele esteja andando ali em pé nas patas traseiras igual um vilão de Donkey Kong, isso só não rola. Então pra que fazer essa gracinha de susto falso? Enfim, Pânico no Lago 3 é razoavelmente melhor que o segundo, mas acho que é só mais do mesmo. Pânico no Lago, o capítulo final, dirigido por Don Michael Poe. Um ano depois da presepada do filme 3, as autoridades finalmente decidiram que os crocodilos são incontroláveis e fecharam o lago. Mas fecharam com vontade, assim, meteram uma cerca elétrica bolada em volta da região, ninguém entra, ninguém sai. Mas as pessoas entram na real, né? Entra todo mundo. Entra uma excursão inteira de um colégio que errou o caminho pro lago certo, entra um monte de caçador ilegal atrás de ovo de crocodilo exótico, e aí fica a cargo da Riba, a caçadora do filme anterior, da nova xerife da cidade, e desse outro cara aqui militar que eu sinceramente nem lembro mais o que ele devia ser. Os 3 aqui tem que ir lá matar os crocodilos e salvar os jovens. Tem que fazer, né? Pontos positivos. Eu respeito que esse filme até tenta ter uma trama, ao contrário dos 2 últimos. O lance da área restrita da cerca elétrica é diferente, traz um elemento novo ali pra franquia, que acaba sendo útil várias vezes ao longo do filme. O crocodilo, inclusive, no final morre na cerca. O que era meio óbvio que ia acontecer, mas ok, é alguma coisa. A melhor adição pra essa franquia aqui foi o Robert Englund, o lendário ator do Freddy Krueger, que interpreta o Jim Bickerman. É isso, mais um membro da família Bickerman que é bitolado com crocodilo. Vamos só aceitar e seguir em frente. Mas eu gosto desse personagem porque ele faz um vilão humano legal, com um ator bom e com um objetivo bem definido. Ele que organizou essa expedição pra tentar roubar os ovos do crocodilo. Como é uma espécie bizarra que só existe naquele lago, ele vai conseguir uma grana braba por esses ovos. E ele acaba sendo o vilão final do filme, né? Que ele usa os jovens de isca pra atrair os crocodilos. Mas eu acho que funciona. O Robert Englund faz uma atuação engraçada, pelo menos. E ocasionalmente esse filme consegue fazer alguma coisa legal. Tem uma morte bem legal aqui da garota que cai numa armadilha, fica pendurada de cabeça pra baixo e o crocodilo come a cabeça dela. Acho que é a morte mais criativa da franquia. Tem toda uma cena com os personagens investigando um crocodilo morto, daí tem um plano de dentro da boca do crocodilo, com eles abrindo e olhando o que tem lá dentro. Isso tudo tá lá de fato, né? É tangível e é divertido. Uma pena que o resto não é, né? Pontos negativos. Os personagens, no geral, são uma merda, isso a gente já espera. A Riba volta aqui e tem uma virada de personagem sem sentido nenhum, que ela vira uma agente de proteção do meio ambiente. O que tá rolando aqui é que os roteiristas estão tentando meter ela de protagonista legal, depois dela ser uma escrota no filme anterior. E é bizarro, né? Porque ela foi de matou uma girafa em cativeiro de meme pra heroína da franquia. E mais bizarro ainda é que ela meio que não faz nada durante esse filme todo. Os outros 2 protagonistas, a xerife e o soldado, têm exatamente a mesma dinâmica do filho em perigo do tubarão. Os caras pensaram, pô, como que a gente pode mudar essa trama de sempre, assim, do xerife indo salvar o filho dos animais gigantes? Daí o roteirista vira e fala, e se a gente fizer a xerife indo salvar a filha e o soldado indo salvar o filho ao mesmo tempo? No que os produtores provavelmente responderam, meu irmão, tu é um gênio, tu quer um aumento? E colocaram no filme. E aí tem os jovens, que a caracterização deles é que essa excursão parece uma grande casa de swing. A protagonista tá afim do atleta, mas o atleta namora uma outra garota, mas ele ainda assim dá em cima da protagonista na frente dessa outra garota, e aí fica nessa coisa meio que as duas disputando a atenção do cara, mas ele só pega as duas e foda-se. Mas é claro que o pior personagem aqui é o tarado, né? Porque parece que uma coisa que os Pânico no Lago sempre se superam é, cada continuação consegue elevar o quão tarado e o quão estúpido um personagem secundário consegue ser. Aqui a gente tem um motorista de ônibus da escola que tira o pau pra fora pra mijar na frente das garotas menor de idade do ensino médio e que fica vendo putaria no Zap
Zap enquanto dirige o ônibus. Esse maluco ele tinha que estar preso, não numa excursão de colégio. E o pior é que a grande justificativa para essa trama acontecer é por causa desse cara. Eles entram no lago errado durante a excursão porque o motorista não tá olhando pra estrada, porque ele tá vendo umas fotos de 4 pixels de dimensão de mulher de biquíni no celular dele. Eu me recuso a aceitar essa cena, a aceitar essa trama. Isso é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. E o pior é que nem precisava meter essa justificativa estúpida. É estabelecido que tem 2 lagos nesse filme, o lago com crocodilo e o lago sem crocodilo. O lago com crocodilo tem a cerca elétrica, mas aí o filho do soldado que tá trabalhando na construção ali da cerca, ele entra no lugar pra verificar um barulho de noite, aí ele tem que fugir pros crocodilos no meio do mato e larga o portão aberto. Então, cara, se o portão ficou aberto de noite, os crocodilos podiam ter só saído da área protegida e ido pro lago do lado. Não precisa desse malabarismo estúpido todo pra fazer a trama acontecer, não precisa ter errado o caminho da excursão por conta de gemidão do Zap. E o filme tem todas as falhas, inconsistências e erros de continuidade de sempre, né? No final do filme passado, os personagens falam que mataram todos os crocodilos e eles estão extintos. Nesse, eles voltam sem explicação. No começo tem 3 personagens que foram mergulhar no lago, mas eles voltam de cabelo e roupa seca. O roteiro é extremamente conveniente com como o som viaja nesse lago, porque tem uma noite que o moleque escuta os gritos vindo lá da casa do cacete e vai investigar, mas quando o motorista pervertido tá sendo atacado do lado da galera acampando, ninguém escuta. Os efeitos especiais de crocodilo aqui são bem bons, pra falar a verdade. Não, é mentira. Eles são piores do que já estava estabelecido. Se o filme 3 era Romero Brito, esse daqui é um quadro do Romero Brito feito por inteligência artificial. Os crocodilos são tão mal inseridos nesse filme que nem dá pra descrever. Eles são quase entidades etéreas que andam pela floresta numa forma semi-espiritual que não tem tanto tato pra tocar no nosso mundo físico. Pra mim, o auge aqui é a cena que a garota segura a boca do crocodilo que tá atacando ela com a mão. Só colocar um crocodilo ali em cima e foda-se. A atriz tá ali tentando forçar ao máximo o que tá acontecendo, mas é só constrangedor, porque a gente sabe que a única coisa que ela tá interagindo ali é com o vazio existencial de estar fazendo esse filme. E fica pior ainda que a protagonista depois tem que pegar um celular na boca do crocodilo, e aí sim tem um efeito prático. Dava pra usar esse próprio aí, não dava não? Eu sempre falo como os filmes aqui de crocodilo e de tubarão também usam um ponto de vista de animal pra não ter que mostrar muito efeito, né? Mas esse filme, os efeitos são tão ruins que eu acho que seria melhor se o filme todo fosse ponto de vista dos crocodilos. Pelo menos seria conceito. Eu até colocaria esse filme como constrangedor também pra combinar com os últimos, mas esse aqui eu tenho que confessar que pelo menos eu consegui dar umas risadas, me diverti um pouquinho. Pânico no Lago vs Anaconda, dirigido por A.B. Stone. Sou só eu ou o nome desses diretores tá parecendo cada vez mais uns nomes inventados porque ninguém queria assinar essa merda? A trama de Pânico no Lago contra Anaconda se passa no mesmo lago que os outros, né? O que a gente tem agora é uma corporação malvada, que até que demorou pra chegar, pra falar a verdade. Essa corporação quer fazer experimentos incompreensíveis com genética de bicho gigante, então eles montam um laboratório móvel no lago, levam umas anacondas pra lá, mas aí os animais conseguem quebrar tudo e escapam. E agora tem crocodilos e cobras gigantes pirulitando por ali. E é claro que quem vai ter que ir atrás dos animais é a tal da Riba, que agora é a xerife da cidade, e o novo agente do Fish and Wildlife. E vocês não vão acreditar, mas por acaso, a filha desse cara foi dar um rolê no lago, e agora ela tá em perigo, e ele vai ter que salvar ela. É muita criatividade. Pontos positivos. Depois do último filme quebrar a tradição, esse daqui volta a começar com um plano aéreo do lago que corta pra um plano de dentro da água. Acho que isso é um ponto positivo agora? Eu não sei. E olha, uma coisa tem que respeitar que é a cara de pau desse filme. Ele sabe que é ruim e ele não tem mais vergonha disso. Então ele vai ficar fazendo suspensinho, ficar deschavando o crocodilo de efeito ruim? Vai nada! Esse aqui tem 2 segundos de filme e já tem um baita crocodilão desengonçado digital fazendo merda. É ruim? É horrível. Mas pelo menos é sincero. O último filme terminou com Robert Englund sendo atacado por um crocodilo bem feroz, mas acho que ele tomou um paracetamol ali depois do ataque e ficou de boa, porque aqui ele tá de volta. E se a atuação dele era exagerada antes, aqui ele tá melhor ainda, porque o personagem tem um tapa-olho, vários membros de metal, e isso acaba deixando a atuação corporal do Englund ali mais divertida. Além dele, eu acho o protagonista desse filme ok. Eu acho que o ator manda bem, e tem até um drama dele com a filha que é bem estabelecido. A filha saiu de casa pra ir pra faculdade, e ele fala pra ela ali no telefone como ele transformou o quarto dela no quartinho dele, virou um bar, sei lá. Mas enquanto isso, a gente vê ele entrando no quarto dela, que tá intocado, exatamente do jeito que ela deixou. O que mostra que ele meio que tá mentindo, ele não superou ela ter ido morar longe ainda. É uma parada simples, mas pra esses filmes do Pânico no Lago, que tem toda a sutileza visual de um soco na cara, isso é surpreendentemente bem feito. Ah, e eu tenho que ressaltar aqui também que quem interpreta esse cara é o mesmo ator que eu e Karina elogiamos na primeira lista de filme de tubarão aqui. Ele faz o Tyler Durden festeiro com desconto lá no Tubarões da Areia. O maluco é o maior guerreiro de filme de sci-fi, sempre entrega. Pontos negativos. Tirando o Englund de protagonista, esse é o pior filme do bando em quesito de atuações. Tem muitos atores horríveis aqui, e também tem uma abordagem meio bizarra, porque muitos dos personagens secundários são umas dublagens óbvias, mal mixadas e sem emoção
nenhuma. Very funny, Andrew. That was a $200 rope. E acontece que esses filmes do Pânico no Lago do Sci-Fi foram quase todos filmados na Bulgária. E eles contratam muitos atores locais. Mas nesse daqui os atores deviam ser muito ruins mesmo, porque eles preferiram redublar todo mundo com uma pessoa que é tão sem emoção que faz o Google Translate parecer uma narração do Morgan Freeman. E tudo aqui tem cara de filme amador, cara. A direção, as atuações, a fotografia, as cenas de ação incompreensíveis, com os efeitos que são tão ruins que tu nem entende o que o crocodilo devia estar fazendo ali. Eles tentaram meter a trama da corporação malvada aqui para conectar com o lance da orquídea de sangue do segundo filme da Anaconda, mas até isso parece que eles só falaram qualquer coisa para fazer a referência e depois deixaram quieto. A personagem da vilãzona aqui é completamente caricata e a gangue de mercenários dela é um monte de porta ambulante. Nada que essa vilã faz tem sentido. Os caras da corporação imoral que faz experimento ilegal que tá invadindo essa área do governo, eles encontram uns crocodilos gigantes e a vilã fala pra não atirar neles não, pô, eles são uma espécie protegida. A mulher faz questão de levar o Robert Englund nessa viagem como um guia e especialista ali de crocodilo da região, mas ela só ignora tudo que ele fala o tempo todo. Ela é a pior personagem do filme, disparado, e a maldita ainda sobrevive, pra ficar pior ainda. A outra trama, que é as garotas indo pro lago fazer trote da República da Faculdade, não é muito melhor não. Tem um grupo de 10 cabeças ali que, tirando as 3 principais, é impossível de diferenciar. E claro que todas as atuações são horríveis, todos os diálogos são uma parada constrangedora. E as protagonistas são meio mala também, ou só desinteressante. Tem a gótica que foi pro rolê de sacanagem, que é uma estudante de psicologia que tá fingindo ser uma caloura pra fazer uma pesquisa antropológica da situação. Mas ela não faz nada o filme todo, só fica agindo com uma superioridade ali de forma sarcástica que ela não banca. A protagonistinha dessa trama aqui é a filha do cara do Fish and Wildlife, e ela tá tentando entrar nessa república pra honrar a memória da mãe dela que morreu. O que eu achei uma parada bem merda também, porque a coisa que mais te lembra tua mãe é a república da faculdade que ela morou antes de tu nascer? Sei não, hein? E aí tem a garota insuportável que é a chefe da república. Ela é aquela personagem que é caricata, de um jeito que deixa de ser crível, que tá no meio da situação de vida ou morte e tá ali ameaçando as outras de que ai, se você me deixar pra trás, você não vai entrar na república. Brother, quem liga? As cenas de ataque de crocodilo até tem uma variedade aqui, tem o cara atacado por vários crocodilinhos, eu até ri da menina que consegue ser comida por um crocodilo que tá sendo comido por uma cobra ao mesmo tempo, é meio meme. Mas como eu disse, os efeitos de crocodilo são tão ruins que as cenas que eram pra ser boas acabam ficando só meio incompreensíveis mesmo. E a parada desse filme é que ele demora muito pra engatar no crossover da coisa. Por boa parte da trama, ele é tão parecido com qualquer outro Pânico no Lago que eu cheguei até a esquecer que era pra ter cobra nesse filme. E pra variar, os efeitos de cobra e crocodilo são tão travados que as cenas de confronto são uma merda, não dá pra entender o que acontece. Na real, nem tem muito o que fazer com eles aqui. As cobras enrolam os crocodilos mordem a cobra, não evolui muito pra além disso. Eles até tentam meter um gancho no final, estilo Alien vs Predador, que nasce um bicho híbrido de anaconda com crocodilo. Mas esse filme nunca aconteceu. Surpreso até, né, que o Sci-Fi, ele faz tanto filme lixo, porque por algum motivo o Croconda aqui ele não fez. Não seria a pior coisa deles. Enfim, esse é outro filme que fica entre o constrangedor e a trecheira pra mim, não vai fugir muito disso. Pânico no Lago, O Legado, dirigido por Daryl Root. Pânico no Lago, O Legado segue um grupo de ativistas e exploradores que... Não, pera lá, volta um pouco. Dirigido por Daryl Root? O cara que dirigiu Drácula 3000? Ah, não. Isso não vai prestar, vai. Pânico no Lago, O Legado segue um grupo de ativistas e exploradores urbanos que são desafiados por um amigo a invadir uma área secreta no meio do mato protegida pelo governo. E essa área é um lago restrito, onde uma empresa malvada estava fazendo experimentos. Mas eu acho que a gente tem que esclarecer aqui que não é o mesmo lago restrito onde uma empresa malvada estava fazendo experimentos nos últimos filmes. Esse é outro, diferente. Mas, eventualmente, isso conecta com a história original, mais ou menos, né? Porque é assim que soft reboot funciona. Enfim, o que tem lá dentro é um crocodilo gigante que começa a comer os jovens, né? O que mais teria lá? Um filme bom? Eu duvido. Pontos positivos? Assim, considerando que a franquia era uma merda, eu nem me oponho à ideia de fazer um reboot, não. E acho que aqui eles fizeram o melhor dos dois mundos, né? Que inventaram uma história nova, com personagens novos, mas que encaixa nos outros filmes de alguma maneira. É meio trambique, mas é ok. É melhor do que a palhaçada que fizeram com o Pânico na Floresta. De vez em quando no filme, o Daryl Root acidentalmente faz um plano bem legal. Umas cenas do tipo plano zenital nos jovens andando pelo
pelo lago com a água cristalina refletindo luz. E eu acho que talvez esse seja o filme da franquia com mais cenários diferentes, porque tem essa coisa meio de lugares urbanos abandonados, né? Então os personagens passam por acampamentos atacados, por prédios abandonados, pelo prédio onde a empresa fazia experimentos de crocodilos, e aí tem essas salas com esqueletos de animal em tanques. No começo do filme eles passam por um canteiro de obra com um trator enorme, que tu sabe que eles vão usar no final para bater nos crocodilos gigantes. E quando isso acontece é minimamente satisfatório, então beleza. Pontos negativos. A trama desse filme também é uma confusão só, pra variar, né? A gente tem um grupo de ativistas que começa o filme numa missão meio Matrix de invadir um prédio high-tech pra pendurar uma bandeira. Mas apesar de eles serem apresentados assim, a parte do ativismo é uma parte bem pequena. Parece que eles fazem isso mais pelo rolê e pela adrenalina de invadir lugar abandonado. E daí eles só vão pra esse lugar porque o rival do líder do grupo mandou as coordenadas e falou: duvido que vocês cheguem lá, hein? E a gente não sente um senso de urgência, não sente um peso pra fazer isso. E a parada só vai piorando, porque eles eventualmente encontram esse rival lá escondido no prédio abandonado e ele tá com o cara que foi o guia dele pra chegar no lugar. Esse guia é um ex-cientista que foi lá com o objetivo de buscar os experimentos ou alguma coisa assim. Mas daí ele chamou o rival do protagonista porque ele é um explorador urbano e ia saber invadir o lugar. O que não faz muito sentido, né? Porque o cientista foi o guia do cara. Então ele que liderou essa expedição. Então assim, se for pra ele levar uma galera pra lá, leva uns mercenários, leva uma galera que pode te proteger. E aí o rival chama o grupo de protagonista pra ir pra lá, porque sim? Tipo, ele não foi pra lá de desafio, ele foi lá como um trampo clandestino. Então não faz sentido ele chamar outras pessoas pra ir pra lá também. Enfim, é uma grande ladainha sem sentido que acaba com o ex-cientista fazendo uma explicação muito longa e repetitiva. E no final é uma grande enrolação pra ser um filme de experimento militar com crocodilo. A coisa mais básica, a resposta mais óbvia possível. E nisso ele tenta justificar os outros filmes ainda, né? Que ele fala, um cara fugiu aqui da base e levou esses crocodilos lá pro Maine. Então, na verdade, o que isso aqui parece é que foi uma trama super complicada, que no fim das contas é só uma grande explicação completamente desnecessária, cretina e genérica pros crocodilos dos outros filmes. O que assim, as continuações não tinham feito até agora, né? Então até que demorou. Tem a protagonista mala também, né? No caso aqui, ela nem é ativista, ela é a irmã de uma outra garota do grupo, e ela é uma repórter que tá colando lá pra escrever uma matéria pra um site ou alguma coisa assim. A parada é que ela faz isso, ela vai por vontade própria dela, e ela enche o saco o filme todo. Ela despreza o que tá todo mundo fazendo ali, ela só reclama de tudo. Então assim, fica em casa, né? Não vai encher o saco, então. Os outros personagens é só um monte de gente genérica e sem graça fazendo merda. O filme todo é uma coletânea de imbecil, é gente gritando na floresta, é gente indo pagar de herói ao invés de procurar ajuda de verdade, é um monte de babaca discutindo e apontando arma um pro outro. Nada disso é legal de assistir e eu não ligo pra essas pessoas. Quando que o crocodilo come eles? O auge da monotonia aqui pra mim foi a cena do rapel, que os caras meteram uns clichês horríveis. Os personagens têm que fazer rapel pra dentro da base abandonada pra fugir do crocodilo. Mas é claro que a profissão repórter aqui é a irmã medrosa, ela tem medo de altura e não quer descer a parede. E daí as irmãs têm que ter um momento dramático, que a outra fica muito tempo contando historinha de infância pra convencer a garota de que ela tem coragem, pra ela descer na corda. Todo esse preparo rola pra uma cena sem graça, que tipo, nem é tão tensa, porque não é uma queda tão alta e nem é tão legal de ver, porque é só um monte de gente numa parede sem nada num quarto escuro. Eu também acho que esse filme demora demais pra mostrar o crocodilo, porque, cara, já é o 6º filme. Quem for clicar pra ver Pânico no Lago Legado já sabe do que se trata. É uma enrolação desnecessária, os personagens encontrando acampamento destruído, criando teorias do que pode ter atacado ali, e tudo isso é só chato. É enrolação, porque, tipo, a gente já sabe o que é. E tu imagina que eles construindo esse suspense com essa coisa do reboot da franquia, pelo menos a gente teria uma coisa diferente na revelação ali, mas não. É só mais um crocodilo de efeito digital horrendo. Nesse filme eles tentam disfarçar de todo jeito, com fumaça, com luz diferente e colorida piscando, mas não só o crocodilo continua ruim assim, como isso piora o visual do filme. E claro que as cenas de morte são todas péssimas também. Muita coisa acontece off-câmera, a gente nem vê. Tem uma cena do crocodilo comendo a cabeça do moleque por uma janelinha minúscula. É uma cena sem noção espacial nenhuma. O olho do crocodilo, nesse efeito constrangedor de menu de DVD aqui que aparece, já era do tamanho da janela. Como é que a cabeça dele com a boca passou por essa merda pra comer a cabeça do moleque e deixar o corpo dele dentro do quarto? Cara, eu vou falar que eu achei esse filme tão ruim que eu só desliguei o cérebro na metade dele. Eu só não tava ligando pra nada que tava acontecendo, pra nada que ninguém tava fazendo, pra onde que eles estavam. Tem uma hora que o ex-cientista começa a encher a base de água, e aí ele encontra o crocodilo, não faz nada e morre. E eu fiquei, por que ele encheu essa merda dessa base de água? Sei lá, eu não ligo. É porque o Daryl Hood queria fazer uma cena clichê de filme de desastre, de gente nadando em corredor inundado. Sei lá, foda-se, faz diferença? Alguma coisa faz diferença nesse filme?
Filme chato do cacete. No final, os protagonistas usam um trator pra prender o crocodilo e explodem o pobre do coitado. A cena é horrível, os efeitos são horríveis, é tudo horrível. As irmãs sobrevivem no final, claro, e como o filme tem que forçar um humor, elas matam um crocodilo e metem uma piadinha depois. World's biggest barbecue. Muito engraçado. Todo mundo morreu, seu escroto! Enfim, acho que dá pra dizer que esse filme aqui é uma baita crocodilagem, hein? Eu me odeio. Essa foi a franquia Pânico no Lago. Ela não foi tão grande quanto outras que eu já falei aqui, mas certamente foi muito sofrida. Acho que a maioria dessas franquias tem pelo menos 2 filmes bons, mas essa daqui tem o primeiro só e acabou. Não tem mais nada pra tirar desses filmes. Então é isso, acabou esse vídeo. Eu me lembro de Tubarão, quando filmes ainda eram bons, mas entramos numa nova era de animal assassino, feito com efeito merda. E o pior desses meus chegados é a franquia Pânico no Lago. Foram 6 filmes bem curtos, mas foi o suficiente para me deixar puto. Vai! Pânico no Lago é uma merda, eu não acredito que eu vi tudo isso. Eu até tentei dar uma chance, mas olha esse crocodilo. Esse troço só me aborrece, nem o Robert Englund atendeu minhas preces. E eu espero que Elton John não me processe. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá bem longe de mim. Lá, 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 lá. Ai, caralho.